Salve, salve, torcida tricolor! Estamos aqui, mais uma vez, para discutir as novas movimentações do nosso amado Fluminense. Hoje, uma bomba acaba de estourar nos bastidores do futebol brasileiro. Memphis Depay, o craque holandês que estava no Corinthians, foi flagrado em Laranjeiras. Isso mesmo, o atacante, que tem um currículo respeitável e uma carreira cheia de reviravoltas, foi visto em conversas com Mário Bittencourt, presidente do Flu. O clima nas redes sociais está quente, e a torcida não para de especular sobre o que isso pode significar para o nosso time. Mas antes de mergulharmos nessa polêmica, peço a você, apaixonado pelo Fluminense, que já deixe seu like e se inscreva no canal. Sua interação é muito importante e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. A história de Memphis é uma verdadeira montanha-russa, e as reações da torcida são tão intensas quanto as emoções de um jogo no Maracanã. Então, respire fundo e venha comigo explorar todos os ângulos desse enredo. Agora, vamos entender o que está acontecendo. Memphis Depay, um dos atacantes mais desejados do Brasil, recentemente abandonou os treinos do Corinthians, um ato que deixou a torcida corintiana em polvorosa e levantou suspeitas sobre sua permanência no clube. Muitos acreditam que essa atitude pode ser um sinal de que ele está buscando novos ares, e sua aparição em Laranjeiras só aumenta os rumores de uma possível transferência para o Fluminense. Afinal, o que pode ter motivado Memphis a deixar o timão e buscar o tricolor? O Fluminense, por sua vez, está em um momento delicado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, buscando melhorar sua posição na tabela e consolidar um elenco competitivo. A chegada de um jogador de qualidade como Memphis poderia não apenas reforçar o ataque, mas também mudar a dinâmica do time em campo. O torcedor sonha alto e, com isso, as expectativas vão lá em cima. Como será que a diretoria vai responder a essa movimentação? Será que Memphis será o grande nome da nossa temporada? A repercussão nas redes sociais já começou. Os torcedores estão divididos, alguns veem a possibilidade com otimismo, acreditando que a contratação pode ser a peça que faltava para impulsionar o Fluminense rumo ao título. Outros, no entanto, olham com desconfiança, lembrando do fiasco de outros jogadores que chegaram com pompa e não corresponderam às expectativas. Fato é que, independente da opinião, a presença de Memphis em Laranjeiras já é assunto no churrasco, no trabalho e, claro, nas arquibancadas. Mas o que será que Memphis realmente pretende? A torcida se pergunta se ele está disposto a deixar para trás a história recente no Corinthians e abraçar a camisa tricolor. Essa situação traz à tona as emoções que permeiam o futebol, a esperança de um novo ídolo, a desconfiança de um passado recente e a expectativa de um futuro brilhante. E, com isso, a pergunta que fica é: será que Memphis é o jogador que pode transformar o Fluminense em um verdadeiro candidato ao título? Prepare-se, porque vamos explorar cada detalhe dessa história nos próximos capítulos, abordando desde o impacto tático que a chegada de Memphis pode trazer até comparações históricas com outros momentos de traição no futebol brasileiro. O que o futuro reserva para o Fluminense? Fique ligado, porque a trama está apenas começando. Ângulo tático. Agora que já discutimos o impacto da possível transferência de Memphis Depay para o Fluminense, vamos falar sobre o aspecto tático que essa chegada pode trazer para o nosso time. Torcedor tricolor, você já parou para imaginar como ele poderia se encaixar no nosso esquema? A contratação de um jogador como Memphis, que traz consigo uma bagagem internacional e uma qualidade técnica admirável, poderia potencialmente transformar a forma como o Flu joga, seja no ataque ou na construção de jogadas. Memphis, como atacante, tem uma habilidade especial para atuar em diferentes posições no setor ofensivo. Pode jogar tanto como centroavante quanto como um segundo atacante ou até mesmo aberto pelas laterais. Essa versatilidade é um trunfo. No esquema tático atual do Fluminense, que costuma utilizar o 4-3-3 ou o 4-2-3-1, a presença de Memphis poderia oferecer uma nova dimensão ao ataque. Imagine uma linha de frente com ele, Germancano e João Arias. A combinação de velocidade, técnica e finalização poderia ser letal. Além disso, o jogo de Memphis é caracterizado pela sua capacidade de drible e criação. Ele não é apenas um finalizador, mas também um criador de jogadas. A inclusão dele no time poderia liberar Cano, que tem se mostrado um artilheiro nato, para se concentrar ainda mais em finalizações.
Imagine Memphis nas laterais, atraindo a marcação e abrindo espaços para que Cano apareça livre na área. Essa dinâmica poderia colocar a defesa adversária em verdadeiro apuros. Mais uma questão importante a ser analisada é a influência de Memphis no meio de campo. Com sua habilidade de recuar para ajudar na construção das jogadas, ele poderia permitir uma maior fluidez nas transições entre defesa e ataque, algo que o Fluminense tem buscado melhorar. Ao ter um jogador com suas características, a equipe teria mais opções de passe e um jogo mais envolvente. Mas, por outro lado, isso também traz desafios. A adaptação de Memphis ao nosso estilo de jogo e à filosofia do treinador será crucial. A pressão para corresponder às expectativas será imensa, e a torcida tricolor é conhecida por ser exigente. A começar por como ele se entrosará com os demais jogadores. O entrosamento em campo é fundamental e, se demorar a acontecer, pode gerar críticas e ansiedade entre os torcedores. Em resumo, a chegada de Memphis Depay ao Fluminense poderia ser um divisor de águas na busca pelo sucesso nas competições. Ele tem o potencial de mudar a forma como o time joga e de trazer uma nova esperança para a torcida. Porém, tudo isso depende de como a transição será feita. O nosso técnico terá o desafio de encontrar a melhor maneira de integrá-lo ao grupo, respeitando a estrutura já estabelecida e, ao mesmo tempo, potencializando o que Memphis pode oferecer. E você, torcedor? O que acha de como Memphis poderia se encaixar no nosso time? Acha que ele pode ser a chave para o sucesso na temporada? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é fundamental para essa conversa. Vamos juntos acompanhar essa saga e torcer para que essa história termine com um final feliz para nosso Fluminense. Ângulo de mercado. Agora que já analisamos as implicações táticas da possível chegada de Memphis Depay, vamos explorar o ângulo do mercado da bola. O cenário do futebol brasileiro é volátil, e a movimentação de jogadores pode mudar tudo, tanto dentro quanto fora de campo. A saída de Memphis do Corinthians, somada ao seu interesse em se juntar ao Fluminense, gera uma série de especulações sobre como essa mudança pode afetar o mercado. Primeiro, a saída de Memphis do Timão é um duro golpe para o Corinthians, que já enfrenta dificuldades financeiras e de desempenho. Isso abre espaço para o Fluminense não apenas como competidor em campo, mas também na disputa por talentos. Quais jogadores o Corinthians poderá buscar para suprir essa ausência? E como o Flu poderá se beneficiar disso? Além disso, a chegada de Memphis poderia catalisar outras movimentações no mercado. Se o Fluminense conseguir trazer o holandês, pode se tornar um destino ainda mais atraente para jogadores insatisfeitos em seus clubes ou em busca de novas oportunidades. O nome de Memphis no elenco pode atuar como um imã, atraindo talentos que desejam jogar ao lado de um jogador renomado e com experiência internacional. Outro ponto importante é o impacto financeiro. A contratação de Memphis pode não ser barata, mas o retorno sobre o investimento pode ser significativo. Isso não se refere apenas ao desempenho em campo, mas também à venda de camisas e ao aumento no número de sócios torcedores. O marketing em torno de um jogador desse calibre pode render frutos financeiros que compensariam o investimento inicial. É preciso ter cautela. A diretoria do Fluminense deve ser estratégica e pensar além da contratação de um jogador caro. A gestão financeira é crucial, e o clube precisa garantir que sua saúde financeira não seja comprometida. Este é um dilema que muitos clubes enfrentam. No entanto, a oportunidade de trazer um atleta como Memphis deve ser avaliada com cuidado e planejamento. Por fim, a chegada de Memphis pode influenciar as negociações de outros clubes que estão de olho em jogadores do Fluminense. Com um elenco reforçado, atletas que se destacarem podem se tornar alvos de equipes maiores, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa é uma faca de dois gumes. Enquanto o Flu pode se fortalecer, ele também precisa estar preparado para as possíveis saídas de suas estrelas. E você, torcedor tricolor, o que pensa sobre as movimentações no mercado? Acha que a vinda de Memphis pode abrir portas para outros talentos? Comente aqui embaixo e vamos discutir essas possibilidades. O mercado da bola está sempre em ebulição, e o Fluminense precisa estar atento e pronto para agir. Ângulo histórico agora. Vamos dar uma olhada no ângulo histórico dessa situação. Quando falamos de traição no futebol, é impossível não lembrar de momentos marcantes que moldaram a relação entre clubes e torcedores.
A história do futebol está repleta de jogadores que mudaram de lado, e as reações das torcidas variam de amor a ódio. E aqui entramos em um ponto interessante: como a torcida do Fluminense reagiria a uma possível chegada de Memphis, considerando seu passado recente? Historicamente, o Fluminense já viveu situações parecidas. Lembra do caso de Thiago Neves? Ele teve uma passagem marcante pelo Flu, mas quando decidiu se transferir para o Flamengo, a reação da torcida foi de revolta. O mesmo pode ser dito sobre Fred, que, após deixar o Fluminense, viu sua imagem se tornar um tema de discussão entre os torcedores. Quando um jogador que passou pelo rival, como é o caso de Memphis, aparece como um possível reforço, a reação da torcida pode ser polarizadora. A verdade é que a memória do torcedor é longa e muitas vezes não perdoa. A chegada de um jogador que, em um momento, estava defendendo as cores do Corinthians pode gerar desconfiança. O torcedor tricolor pode se perguntar: ele realmente está aqui por amor ao Fluminense, ou apenas por interesse financeiro? Essa é uma questão que sempre assombra a relação entre clubes e jogadores, e a resposta nem sempre é clara. Por outro lado, também há casos de jogadores que conseguiram conquistar a torcida mesmo após passagens conturbadas. É o que acontece, por exemplo, com alguns ex-jogadores do Flamengo que se tornaram ídolos do Fluminense. A identificação com o clube e a entrega em campo podem mudar a percepção da torcida. Se Memphis tiver um bom desempenho, pode acabar conquistando a confiança e o carinho dos torcedores, transformando a desconfiança inicial em amor. Além disso, é importante ressaltar que a rivalidade entre o Fluminense e o Corinthians é histórica e carrega uma carga emocional significativa. Um jogador que vem do Timão e chega ao Flu terá que lidar não apenas com as expectativas da torcida, mas também com a pressão de um clássico embutido em sua trajetória. Como ele lidará com isso? Conseguirá transformar a desconfiança em apoio? A situação de Memphis também nos faz lembrar de outros casos de traição que marcaram o futebol brasileiro. Jogadores como Diego, que saiu do Santos para o rival Flamengo, enfrentaram uma recepção hostil, mas com o tempo conseguiram reverter a situação e se tornaram ídolos. A trajetória de Memphis pode seguir um caminho semelhante, dependendo de sua entrega e desempenho em campo. Essa dinâmica de traição certamente será um tema debatido nas redes sociais e nas arquibancadas. O que se vê é uma verdadeira montanha-russa emocional, com torcedores esperando ansiosamente por um novo ídolo, mas também com um pé atrás em relação ao passado do jogador. A história do futebol é cheia de reviravoltas, e Memphis pode ser mais um capítulo nessa narrativa. E você, torcedor? O que acha dessa questão histórica? Acha que a torcida irá aceitar Memphis de braços abertos, ou será que a sombra do passado vai pesar? Deixe suas opiniões nos comentários. Vamos debater esse tema com a paixão que só a torcida tricolor tem. Síntese final: chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todas as discussões e refletir sobre o futuro do Fluminense e o que essa situação com Memphis Depay pode significar. O clima é eletrizante, e a expectativa está nas alturas. Desde a sua possível chegada e o impacto tático, passando pelas movimentações do mercado e as questões históricas envolvendo a torcida, tudo isso compõe uma narrativa rica que pode ser decisiva para os rumos do nosso time. A torcida tricolor está no centro dessa história, e a paixão e o desejo por vitórias são palpáveis. A possibilidade de trazer Memphis é uma oportunidade rara, e todos nós sabemos que no futebol, as oportunidades podem mudar o destino de um clube. A chegada de Memphis pode não apenas reforçar nosso elenco, mas também sinalizar que o Fluminense está disposto a lutar por títulos e a se consolidar como uma força no cenário do futebol brasileiro. Contudo, precisamos lembrar que a pressão será enorme. Memphis vai chegar com a expectativa de ser o salvador da pátria, e isso pode ser um fardo pesado. A torcida tricolor é conhecida por seu amor incondicional, mas também pela sua exigência. Se Memphis não corresponder ou se houver algum deslize, as críticas podem vir rapidamente, e o jogador terá que mostrar que não é apenas mais um nome, mas alguém disposto a dar tudo em campo. Por outro lado, a gestão do clube precisa estar atenta a como essa movimentação pode influenciar a saúde financeira do Fluminense. Um investimento como esse deve ser cuidadosamente planejado, garantindo que o clube não comprometa seu futuro apenas por um desejo do presente.
O equilíbrio entre ambição e prudência é crucial em momentos como este. Finalmente, o impacto sobre o mercado de jogadores é algo que devemos observar de perto. A chegada de Memphis poderá abrir novas portas e opções, não só para o Fluminense, mas também para outras equipes. O que será que o futuro reserva? Como isso irá influenciar as próximas transferências e a competição interna entre os clubes? À medida que nos aproximamos do final dessa narrativa, deixo a pergunta para você, torcedor: o que você espera do futuro do Fluminense com a possível chegada de Memphis? Acha que ele pode ser o grande nome que precisamos? Ou teme que essa situação possa trazer mais polêmicas do que alegrias? Sua opinião é fundamental, e queremos ouvir você. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. O Fluminense e a torcida merecem essa conversa. Até a próxima e vamos juntos torcer por um futuro brilhante.